Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando no seu coração e no seio da sua família. Eu sou o pastor Pedro Guirra, pastor da Igreja Batista Memorial. Estamos de volta com mais um programa Família Restaurada. Graça e paz, amadas. Eu sou Kalene Guirra. Glória a Deus, mais uma semana estamos aqui juntos, para glorificarmos o nome do Senhor, para aprendermos mais, tirarmos algumas lições sobre a nossa família. Como você sabe, esse aqui é um programa que faz parte da grade dos Batistas na TV, Cada dia da semana nós temos um programa diferente, uma igreja diferente, e essa é a nossa proposta, a proposta de abençoar, de trabalhar a sua família. E como falamos cada semana, cada terça-feira, nós trazemos um tema diferente, mas sempre relacionado a um problema que a família enfrenta. E o tema de hoje está aqui, um tema muito interessante. Quem ouve esse tema diz como as famílias serão edificadas, É verdade. As consequências de eleger um filho como predileto. Infelizmente, isso é uma coisa, é um fato que acontece em várias famílias e hoje você vai saber como trabalhar isso aí. Nós está conosco, nossa convidada muito especial, a doutora Jéssica, psicóloga, Jéssica Rodrigues, que vai estar tirando dúvidas, uma serva do Senhor vai estar ministrando ao seu coração, tirando essas dúvidas através dessa capacitação da psicologia. Essa é uma oportunidade, para a família inteira refletir sobre esse assunto, Sem dúvida, pastor? Fico pensando na sua casa, 12 filhos, 12 irmãos, será que tem algum predileto? Será que vocês conseguem identificar? Lá na minha família nós éramos em 4, agora somos em 3, uma irmã minha faleceu, mas lá a gente não conseguia distinguir isso muito não. Mas como era lá na sua família? Dá para distinguir, não dá? Não conta não, pastor. Ok. Esse aí é uma coisa para você pensar, Senta a família, reúne os filhos, chama todo mundo para a sala, E vamos assistir o programa Família Restaurada, que está cheio de novidades. Eu quero convidar você a interagir conosco. Hoje o nosso WhatsApp mudou, tá certo? Vai aparecer aí na tela a qualquer momento, O nosso WhatsApp mudou. Tem enquete essa semana, pastor? Qual é a enquete da semana? Temos a enquete. A enquete da semana é a seguinte, é relacionada ao tema, Na sua concepção, você conhece alguma família que na sua concepção está sofrendo com esse problema? A questão da escolha, da predileção de um filho em detrimento ao outro. Você conhece alguma família que tem sofrido esse problema? Liga para cá, participa e nós vamos ter um prêmio muito especial esse mês. Daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouco a gente então, fala sobre você. o prêmio. Okay. Mas olha aí, algo muito interessante. Você conhece alguém que é o filho predileto? Naquela família? Se você conhece, mande aí um zap pra gente, tá certo? Deixa a sua opinião, se você concorda, se não. Participe conosco aí no Temos WhatsApp. Aqui o número 8856-5088. 8856-5088, tá vendo? Olha, eu quero convidar você também para participar, da nossa mídia social, viu? Você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube? Se inscreva lá, Memorial Oficial. Lá tem todos os programas que nós já fizemos aqui. Você pode assistir todos na íntegra, Tem vários assuntos, Teve a outra psicóloga que nós trouxemos, Riane Caldas, falou sobre valorizando mais as coisas do que as pessoas. Tem o pastor Marcos que falou sobre família, a base da sociedade. Já teve um outro tema que veio o Neuma Batista falar sobre aprendendo com a terceira idade. São muitos temas. Muitos que muito interessantes. Se você perdeu algum desses temas, você pode conferir lá no YouTube, tá certo? E se inscrever lá na nossa página, Memorial Oficial. Você pode também nos curtir no Instagram, tudo Memorial Oficial, ou também nos curtir na fanpage, lá no nosso Facebook, Memorial Oficial, tá certo? Nós louvamos a Deus, pastor, por tantas novidades. Estão assim de novidades no programa, mas eu queria que a gente assistisse um vídeo. Pastor, queria falar? Não, só falando que se você tiver dificuldade com relação a entrar no Memorial Oficial, se você entrar no YouTube e colocar programa Família Restaurada, já aparece todos os programas que você pode assistir tranquilamente, ok? Pronto, mas não deixe de se inscrever, tá bom? Hoje a gente vai apresentar agora um vídeo
que fala um pouquinho, né, sobre essa questão dos pais com os filhos, para a gente poder assim meditar. Medite aí nesse vídeo. Vamos apresentar só uma partezinha, porque o nosso tempo é curto, mas medite aí nesse vídeo que nós preparamos para você. Nicolas, por favor, meu amado, vou apresentar para vocês meu filho lindo. Fio, né, gente? Nicolas tem 13 anos. E um certo dia a gente estava à mesa e o Nicolas começou a abrir o coração dele. E a gente incentiva nossos filhos a fazerem isso. Ele disse assim: mãe, hoje na escola eu ganhei uma eleição lá. E eu fiquei feliz, né? Eu sabia, filho, porque você é abençoado, que você ia ganhar mesmo. Ele disse: não, mas não foi bom não. Eu falei: não? Como assim não foi bom? Você ganhou a eleição. Ele: não, eu fui eleito o aluno mais insignificante da escola. E ele estuda numa escola cristã, estudava na época. E eu disse: como assim? Eu havia escrito um livro, não sei se vocês conhecem, chamado Zé Ronaldo, uma história de valor, onde o Zé Ronaldo se achava insignificante. E essa maldição veio, né? Esse bullying está em todo lugar, mesmo nos ambientes que a gente menos espera, como uma escola cristã. E eu disse a ele: filho, eu vou lá, né? Virei águia, queria ir lá. Aí o Espírito Santo falou comigo: calma, filha, você tem ungido seu filho todos os dias, você tem proclamado a minha palavra todos os dias, ele me conhece, pergunte a ele se ele sabe quem ele é. Antes de fazer qualquer coisa, eu perguntei: Nicolas, e você, filho? Você se sente assim mesmo? Você acha que é verdade, que você é insignificante? Quem é você? O que você respondeu, Felipe? Eu respondi: mãe, eu sei que eu não sou insignificante, eu sou filho amado de Deus. Vou chamar meu esposo aqui, meu marido maravilhoso. Ele disse assim, meu esposo naquela hora disse assim: ainda bem que foi você quem foi eleito, porque você, filho, está preparado, porque tem unção no teu coração. E a unção, ela não deixa essas coisas grudarem em nós, essas vozes erradas, vozes de desvalor, de insignificância. Não é a voz de Deus para você. E eu quero ensinar para você, pai. Quantos pais nós temos aqui hoje à noite? Pais e mães, levante as mãos, para que você faça isso. Unja seus filhos. Eu costumo declarar a palavra sobre os meus filhos, principalmente Isaías 11:2, que diz: o espírito de sabedoria, o espírito de conselho, o espírito de inteligência está sobre você. Quantas vezes os pais falam: você nunca vai dar nada na vida, você só libera coisas negativas sobre o seu filho, principalmente quando ele está estudando. Ah, você é burro mesmo, nunca vai ser nada na vida mesmo, seu cabeça de não sei o que, né? Você, meu amado, preste atenção. Nós, como pais, somos responsáveis para decretar nos nossos filhos identidade, propósito e destino. O que você fala hoje é um decreto que vai gerar o futuro do seu filho. O destino dos seus filhos está nos seus lábios, está nas tuas mãos. Não depende do pastor nem do professor da igreja. É você, pai, você, mãe. Deus colocou esses filhos para você como um presente, uma dádiva. Cuida deles. Amém? E essa unção é para selar a identidade, para que você saiba quem você é. Amém? Vamos cantar? Queridos, que filme interessante, né? Que vídeo interessantíssimo. Isso é só o começo do que você estará guardando no seu coração durante todo esse programa, do que Deus estará falando ao seu coração. E se você quiser assistir o restante desse vídeo, acesse aí, né, Filho
Amado, não é Filho isso? Amado, isso. De Aldacélia. Aldacélia, Aldacélia. ok? Então você pode entrar no YouTube, assistir, é muito interessante, eles vão cantar, vão ministrar aí ao seu coração, tá certo? E você que deseja, então, como ela falou, olha, os filhos são herança do Senhor. Você precisa ter essa convicção do que Deus planejou para você. Não vai ser um pai, uma mãe, um amigo ou um irmão que vai tirar essa bênção que Deus derramou e decretou sobre a sua vida, tá certo? Então, se você deseja aprender mais sobre Deus, mais sobre a palavra de Deus, nós temos uma dica muito especial. A Faculdade à Distância ISAED, Faculdade Teológica, você pode estudar em casa a qualquer momento que você queira, Coisa tá boa. certo? Acesse aí ISAED, nós vamos passar daqui a pouquinho o endereço para que você se inscreva, participe. Nós estamos tendo descontos especiais para você que vai se inscrever hoje, para participar aí desse estudo maravilhoso nessa Faculdade ISAED, Faculdade à Distância. Você pode fazer aí mesmo na sua casa, tá bom? Para que você aprenda, saiba o que Deus planejou para a sua vida. Olha aí, coisa boa, né? Nós também queremos deixar o nosso abraço aí para o Quero Mais Açaí, né? Nosso parceiro, né? Que tem nos abençoado, tem feito assim uma diferença enorme aqui no nosso programa, né? Convida a sua família, leva lá no Quero Mais Açaí. Se você também pode fazer o seu evento lá no Quero Mais Açaí, fica lá na principal do Santa Delmira, um lugar espetacular para você levar a família. Tem lá um parquinho para as crianças brincarem. Você vai ser muito bem recebido, muito agradável. E nesse calor, quero mais açaí, né, gente? Vamos para o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta já com a psicóloga falando do nosso tema. Fique aí coladinho conosco. Chama o resto da família, que Deus tem muito para falar ao nosso coração. Mesmo correndo muito, faça o seu tempo produzir sabedoria. O ensino à distância é a solução para quem dispõe de pouco tempo. O ISAED, Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância, oferece os melhores professores, horário flexível, acesso 24 horas, suporte ao aluno, dê luz ao seu chamado. Aumente sua visão ministerial. Promova seu ministério. Estude teologia e invista na sua capacitação. Comece agora mesmo. Faça parte você também. Junte-se à família ISAED. Material didático, aulas interativas, provas online e certificado de conclusão. No ISAED, aqui o seu conhecimento cresce. Acesse www.isaed.com.br. Queridos, estamos de volta com o programa Família Restaurada, esse programa que tem abençoado vidas. Nós mesmos temos sido abençoados aqui com esse programa. Deus tem muito a falar também ao seu coração nessa noite e também à sua família. Como falamos, cada semana, cada terça-feira, nós trazemos um tema diferente. E hoje o tema que nós estamos abordando é consequências de eleger um filho como predileto, né? Quais as consequências quando elegemos um filho como predileto? Está aqui conosco a doutora Jéssica Rodrigues, né, que é membro ali da Primeira Igreja Batista aqui de Mossoró, é psicóloga, né, está aí atuando na área fenomenológica, né, e existencial, né, semelhante à psicóloga que a gente trouxe aqui, Riane Kate, né, que é a esposa do pastor Alaná. Então são colegas de profissão. Jéssica, seja bem-vinda, Deus te abençoe, Obrigada. querida. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada.
Ok, Jéssica, nós temos aqui algumas perguntas, né, que certamente são dúvidas dos nossos telespectadores, né, e que gostariam de sanar essas dúvidas, e a gente convidou você nos indicar, disse, olha, pastor, você quer alguém especial na área, é a doutora Jéssica Rodrigues, eu tenho certeza que ela vai dirimir, assim, algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Então, vou fazer aqui algumas perguntas, Jéssica, vai ser nosso primeiro bloco, e no segundo a gente continua também, tá certo? Olha, pela gama de conhecimento, né, da simpatia da Jéssica, a gente poderia ficar aqui a noite toda tirando essas dúvidas, né? Mas vamos à primeira pergunta, Jéssica. Olha, a máxima, meus filhos são iguais, serve para amenizar, de uma certa forma, essa questão da escolha de um filho para com o outro. Todo pai fala, né? Todo pai fala. Geralmente o pai diz, não, meus filhos são iguais, eu trato todos iguais. Mas, Jéssica, a primeira pergunta é, existe mesmo a predileção dos pais com relação aos filhos? Boa noite a todos. Né? E respondendo a sua pergunta, de fato, a gente que trabalha com família, a gente vai perceber no nosso trabalho que, de fato, a predileção ela acaba acontecendo, né? Em famílias que têm mais de um filho, isso é muito comum, né? Até porque os filhos não são, de fato, iguais. Então, assim, é importante também diferenciar a predileção, né, de amor. Porque amar os filhos, a gente ama, geralmente, igual. Mas, assim, preferir, a predileção acaba acontecendo com algum que a gente tem mais afinidade, né? Pela relação que foi construída com aquele filho. Se é o primeiro filho, né? Às vezes, quando é também o filho primogênito ou o filho caçula, né? É muito daquela relação. Okay. Então, é algo muito comum de acontecer. Muito bem. Que legal. Eu fico pensando aqui, eu como filha, né? Eu como mãe, eu sou mãe de um filho único, né? Por enquanto, ele é o predileto. É o único. Ele é o único, né? Mas, assim, eu fico pensando, me colocando como no lugar de filha, né? Eu não via muito isso na minha casa, mas eu sei que existe, né, isso relacionado a outras famílias. Eu queria saber uma coisa, quem é que tem maior inclinação, né, para eleger um dos filhos como predileto? O pai ou a mãe? Então, cada família é uma família, né? E aquela relação que é construída ali é única. Então, em algumas famílias, o pai vai ter mais inclinação para isso, em outra família vai ser as mães. Pesquisas apontam que os pais têm mais inclinação. Os pais são... né? Tem mais inclinação para estar escolhendo um filho predileto. Mas é importante que se frise que cada família é uma família. Então, cada relação é única. Olha aí, um alerta para os pais, viu? Um alerta para os pais, fique esperto. Ok, Jéssica, muito bem. Jéssica, você falou que a questão da predileção, de escolher um filho em detrimento ao outro, né, ocorre às vezes quando é o primogênito, né? Às vezes quando chega o segundo, tem essa tendência. Quais são as formas dos pais terem essas predileções? Existem alguns fatores, algumas evidências, acontecimentos que mostram esses momentos de escolha, não é só o primogênito. Em quais outros momentos acontece isso? Acontece também pela questão da afinidade, como eu já falei, né? Pela relação que se constrói, se esse pai se identifica, né, com essa criança, né? Se ele também vê nessa criança a realização de algum sonho que era dele, né, e que essa criança está realizando, acaba também influenciando um pouquinho na predileção. Às vezes, se aquele filho for um filho muito esperado, ou se aquele filho ele apresenta alguma fragilidade, algum problema de saúde, né? Pela proteção que acaba criando com aquele filho, às vezes também influencia nesse sentido, né? Ok. Ô, Jéssica, você falou que não podemos confundir predileção com amor. Com amor. Né? Eu achei muito interessante essa sua colocação, porque às vezes o pai, por ter uma predileção pelo filho, às vezes ele até fica inibido de demonstrar amor por aquele filho e o filho termina sofrendo as consequências, né? Ou seja, ele é o predileto, mas às vezes ele sofre algumas consequências. Qual é a diferença, então, entre favoritismo e afinidade? Então, favoritismo, você já está colocando alguém numa situação favorável, numa situação diferente. E a afinidade vem de se afinar com aquela pessoa, de ter uma relação mais próxima, né? Que é diferente de você estar favorecendo alguém, estar colocando alguém no lugar à frente, né, do outro.
Ok, então você ter afinidade é diferente de você ter favoritismo. Como você colocou muito bem, olha, eu estou aprendendo muito aqui com as colocações da Jéssica, né? Que às vezes o pai tem afinidade e não quer dizer que ele tenha favoritismo, né? Ele pode se identificar com um filho e ter essa afinidade, né? Quando a mãe às vezes vai ter mais com o outro, né? Mas que isso precisa ser tratado, né? Muito bem, Jéssica. Obrigado pelas suas dicas, viu? Macaline? Esse é um assunto eu considero um pouco delicado, né? Porque aquele filho que ele não se considera o filho predileto, eu acredito que deva ocorrer nele algumas consequências, né, na mentezinha, principalmente quando ele é criança. Eu acho que quando o filho maior e nasce o bebezinho, então aí ele já começa a dizer assim, vou ficar no canto. E aí, porque a gente sabe que as atenções vai ser toda para o bebê, aquela coisa toda. Então a gente já vê que começa a ver um ciúme já desde criança. E quando isso vai crescendo e essa criança vira um adolescente, quais consequências são geradas assim na cabeça de um filho que entende que ele não é o predileto? As consequências também, assim, vai variar de pessoa para pessoa, né? De como foi construída aquela relação, de como aqueles pais conseguiram conduzir essa situação. Como eu falei, predileção é diferente de amor, né? E há pais que conseguem conduzir bem essa situação, que a criança consegue se desenvolver saudavelmente. Mas quando isso não é, né, bem construído, pode sim estar afetando o emocional dessa criança e afetando o desenvolvimento de algum tipo de doença psicológica, de algo nesse sentido. Se isso não é bem conduzido, pode sim influenciar também nesse sentido. Se ele começar a se sentir rejeitado, ele pode ser um adolescente, por exemplo, rebelde. Pode estar influenciando sim futuramente, né, na questão desse surgimento da rebeldia, né? Até porque nós somos os seres em construção, em tudo que a gente vive repercute um pouco mais à frente da nossa vida, né? Ok, querido, estamos aí aprendendo, né, sobre esse ponto que é fundamental na vida da família. Olha, e isso tem ocorrido, infelizmente, na vida de muitas famílias, né? A questão da predileção, que a Aline estava falando que eu tenho 12 eu sou o 11º da lista, né? Então são 12 irmãos em casa, né? E a questão é, será que eu percebo que isso ocorre, né? Então, com certeza a gente percebe que ocorre. Agora, às vezes é a questão da formação, como você mesmo colocou, é que vai diferenciar, né? Se você tem uma boa formação, você vai saber digerir melhor essas questões. Mas quando você não tem, você pode realmente refletir algumas consequências, como a Jéssica colocou aqui, né? Jéssica, nós vamos para um intervalo, tá certo? Para um intervalozinho, e daqui a pouco a gente volta então com essa discussão, com essa palestra. Antes do intervalo, eu queria falar, né, da nossa mais nova parceira, né, o Educandário Tia Marineide, né? O Educandário Tia Marineide é o nosso mais novo parceiro aqui do programa Família Restaurada. A partir da próxima semana, nós já vamos ter um quadro aqui que vai ser a família e a escola, né, pastor? A família e a escola, porque a gente entende que a família e a escola devem andar juntas, né? E a Escola Tia Marineide, ela é especialista na educação infantil, né? E é muito importante que a escola esteja junto da família, né? Inclusive tem um alunozinho muito especial. Inclusive o nosso filho estuda, né, no Educandário Tia Marineide. Nós ficamos muito felizes, né, com vocês de abraçarem essa nossa causa, abraçarem aqui esse projeto tão maravilhoso que é de cuidar das famílias. Meu filho tem sido tratado com muito carinho. Muito carinho. Né? Olha, Kaline, os irmãos, eu sou pastor da Igreja Batista Memorial, né, e nós temos lá muitos familiares que têm os seus filhos ali na escola do Educandário Tia Marineide. Foi por isso que a gente colocou ali. Então, é uma escola de um bom referencial. Exatamente. Fica lá no Abolição 4, bem pertinho assim da praça principal do 4. Nós louvamos a Deus. Faça lá uma visita à escola, né? Vá lá conhecer, vá lá conferir. Tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, né? Um abraço aí, viu, Tia Maria, você que conduz aí essa escola há tantos anos, né, com competência. Uns dias atrás, um ex-aluno daí, hoje ele é dentista,
profissional, né, da área, dentista, e a mãe dele dizendo com todo orgulho, meu filho estudou lá no Educandário, tia Marineide. Deus abençoe vocês, continue abençoando o trabalho de vocês, tá certo? Muito obrigada, vamos continuar juntos aí nessa parceria. Um abraço aí para toda a equipe, né? Tenho certeza, a escola tem uma equipe, né, de profissionais preparados, né, para cuidar dos nossos filhos. Deus abençoe vocês, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco, ainda dando continuidade aí a esse tema tão polêmico. Vamos informar agora a programação semanal da Igreja Batista Memorial. Todas as segundas e terças, o projeto Cristo Salva. Na terça também acontece o culto de oração vespertino, às 16 horas. Acontece também às 18 horas da terça-feira o programa Família Restaurada, um programa abençoado apresentado por nossos pastores. Acompanhe através da TCM e da TV Mossoró, ou também pelo YouTube. Quarta-feira, oração e doutrina às 19h30. Na quinta, as organizações e os ministérios se reúnem às 19h30. Sábado, com muita energia, a programação jovem acontece às 19h30. Vamos começar o domingo estudando. Acontece aos domingos a Escola Bíblica Dominical às 9 horas. E ainda no domingo, culto de celebração com toda a família, às 18h30. Esta é a nossa programação semanal. Faça parte da nossa família. Faça parte da Igreja Batista Memorial. Estamos de volta com o programa Família Restaurada. Que prazer estar aqui todas as terças-feiras para ministrar assim um pouco da palavra de Deus ao seu coração, tirar assim algumas dúvidas que você tem. Cada semana a gente traz um profissional especialíssimo na área. E hoje está aqui conosco a doutora Jéssica Rodrigues, né, que ela é psicóloga, né, na área fenomenológica e existencial. E Jéssica, eu soube por aí nos bastidores que você está atuando em várias áreas aqui em Mossoró, que você também é coautora, né, de um livro muito interessante que fala sobre adoção. Inclusive, o nosso filho é um filho do coração, né? E me fala aí sobre esse livro, Jéssica. Esse livro vocês escreveram nessa área de adoção. O livro é Filho por Amor, a história de Guido. Foi um livro que veio, né, do nosso contato com crianças que estavam à espera de pais para adoção e também do meu contato com pais que estavam à procura de um filho para adotar, né? E a gente criou esse livro, ele já está com um ano, ele já foi lançado, já está à venda. Interessante. Né? Ele aborda o que mesmo assim? Qual o teor central assim do livro? O livro ele conta a história, né, de duas crianças que foram adotadas e é a história narrada por Guido, né? Ele vai contar o desenrolar da história dele desde que ele esperava na instituição por esses pais até o encontro dele com esses pais e a adaptação dele a essa nova família. Muito interessante. Tá bom, Jéssica, não conta mais nada, deixa o pessoal comprar o livro, tá bom? Olha, eu vou, com certeza eu vou adquirir esse livro, tá certo? Olha, eu tenho muita paixão, né, pela adoção, né? Hoje a gente tem um filho adotivo e um amor assim incondicional, tá certo? E a gente tá muito feliz. E você atua hoje onde, Jéssica? Aqui em Mossoró, como psicóloga? Atualmente eu sou residente em Atenção Básica e Saúde da Família aqui no município. Então eu atuo atualmente na Atenção Básica, em unidades básicas de saúde, também dou plantões, né, na área hospitalar, no São Camilo. Tenho trabalhado com saúde mental.
Ok, muito bem. Está aí nossa doutora Jéssica, né? Jéssica Rodrigues, psicóloga, e que está fazendo um excelente trabalho aqui em Mossoró. Por isso que a gente convidou a Jéssica para estar aqui nessa palestra. Kaline? Esse tema mexe muito comigo. Eu trabalho com adolescentes e a gente vê, às vezes, algumas características, né, na vida dos adolescentes. E aí a gente vê, eu acho que esse filho aqui parece que os pais, né, têm esse filho como predileto, e a gente vê algumas reações que eles têm no dia a dia. A minha pergunta é, quando isso ocorre, né, quando ocorre numa família, quem realmente sai vencendo ou sai perdendo? Então, se a questão da predileção ela não é bem manejada em uma família, e isso acaba sendo mal conduzido, então ninguém sai ganhando na família, né? Todo mundo sai perdendo um pouco nesse sentido, porque os pais vão perder de ter uma relação mais próxima com os outros filhos, né? O filho predileto, ele vai acabar em algum momento sendo muito cobrado, sendo muito esperado desse filho, né? Porque é um filho que se coloca mais expectativa. Em algum momento esse filho pode se sentir sufocado de atenção demais. E aquele que não é predileto, ele pode começar a se sentir rejeitado de alguma forma. Né? Então ninguém sai ganhando numa situação mal manejada. Ok, Jéssica. Jéssica, mas existem pais que realmente fazem isso assim, de uma forma muito clara, usam realmente 2 pesos e 2 medidas para com seus filhos? Eu digo que existe. Existe, cara. De fato, em toda família, quando a gente vai, né, trabalhar junto, ver como é a dinâmica daquela família, a gente vê que, de fato, existe 2 pesos e 2 medidas, porque cada criança ou cada filho ele é único. A forma de colocar limites em cada filho é única também, né? Porque cada filho responde de uma forma aquele pai, né? Tem filho que responde mais tranquilamente, tem outros que são mais agitados. Mas, assim, tem que ter cuidado um pouco nesses 2 pesos e 2 medidas para que haja justiça, né? Nessa educação. Muito bom. Então, pelo que eu entendi, deixa eu ver se eu entendi bem. Pelo que eu entendi, então, de uma certa forma, é até saudável, pelo que eu entendi, é isso? É até saudável 2 pesos e 2 medidas, contanto que haja justiça, porque cada um tem uma estrutura diferente, um comportamento diferente para receber as informações. Então, de uma certa forma, é saudável esses 2 pesos e 2 medidas? É importante a questão de 2 pesos e 2 medidas no sentido de justiça, né, como eu falei, e respeitando as diferenças. A partir do momento que a gente vai respeitar as diferenças, a gente vai colocar regras de forma diferente, a gente vai manejar os filhos de forma diferente. Mas que haja uma justiça e, no fundo, uma igualdade aí, né, nessa condução. Né, que tenham a mesma linha de pensamento e de educação. Mesmo sendo isso colocado de forma diferente. Até porque a gente sabe que nenhum filho é igual ao outro. Isso. Né? Todos são Exatamente. diferentes. É como todo mundo usa esse exemplo da mãozinha, né? Que cada dedo é diferente. E a gente entende realmente que, assim, por exemplo, eu sempre fui muito calma, sempre fui muito na minha. Já eu tinha uma irmã que ela era completamente, né, o contrário, o oposto. Então, às vezes o que minha mãe falava, ela só falava comigo às vezes uma vez. Para mim já servia. Mas com a minha irmã tinha que ter um pouco mais de autoritarismo, né, de autoridade, né, para que ela pudesse respeitar. E eu sei que isso acontece muito. A minha pergunta é quais os distúrbios comportamentais, né, que podem ser gerados quando a criança percebe que está sendo deixada de lado pelo pai ou pela mãe, né, sem nenhuma explicação. Quando não há essa explicação, simplesmente acontece, o que é que pode ocorrer? É importante primeiro que se frise que necessariamente não vai ocorrer algum tipo de distúrbio se a criança ela não for a predileta ou se ela for a predileta, né? Isso não é consequência direta. Mas se uma situação for mal manejada, né, e ela já for uma criança frágil, né, uma criança emocionalmente frágil, ou uma criança que já tem alguma dificuldade, isso pode facilitar com que ela desenvolva algumas características, né? Como agressividade, né, como ansiedade excessiva, como tristeza profunda. E a partir daí desenvolvendo algum tipo de transtorno, né? Não quer dizer que isso necessariamente vai acontecer, mas que pode sim também vir a se desenrolar, né? Ok. Então, Jéssica, me parece que a questão básica está mais relacionada realmente aos pais, né? Que cabe aos pais, então, ter essa estrutura, né, de saber como transmitir isso aos filhos, sem deixar que isso venha causar sequelas aos mesmos. Não é isso? Então, tem uma pergunta básica aqui que eu quero fazer para você.
Então, quais os passos, né, deveriam ser seguidos pelos pais para que haja um bom relacionamento familiar sem traumas? Quais seriam os passos? O que é que ele deveria fazer? Na condução de uma família é importante primeiro que todos tenham direito à fala, né? De se expressar e se colocar. O segundo passo é muito importante, o respeito às diferenças. A partir do momento que a gente entende que cada filho é único, que nós somos únicos, né? Que a relação entre esses filhos, né? Quando são mais de 2, também será única, né? Cada um vai ter proximidade mais com um ou com o outro, a partir da história e da afinidade. E a partir do momento que a gente começa a compreender isso, a gente começa a respeitar as diferenças que vão vir, né? E aceitar e a lidar melhor com isso. É interessante que você cria uma família com 2, 3 filhos, você às vezes dá a mesma educação, a mesma criação, mas eles são diferentes, não tem como ser igual. Um é mais carinhoso do que o outro é menos carinhoso, né? Um é mais agitado, o outro é mais tímido. Às vezes tem coisas que até fazem com que eles se pareçam, mas as diferenças, elas são gritantes, né? Assim, são gritantes e dá pra gente perceber. O interessante mesmo é que tenhamos um equilíbrio nisso aí, que o Senhor nos dê sabedoria, né, pastor? Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, né, na criação dos filhos. Queridos, que pena que o nosso tempo é curto, né? O nosso programa, olha, o programa tem sido assim bem assistido, o pessoal tem elogiado os participantes, os palestrantes, e com certeza não vai ser diferente com a Jéssica. Mas, Jéssica, a gente quer te agradecer, tá bom? Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo um pouco de informação, do seu conhecimento, da sua formação para a edificação da família. Qual palavra você gostaria de deixar para a família aqui de Mossoró? Deixa aí um conselho, Jéssica, aí para os pais. O conselho que eu deixaria era respeito, né? Respeito às diferenças, respeito a esse filho, né? Respeito a história desse filho, né? E as diferenças também, as peculiaridades de cada filho. Muito bem. Obrigada, Jéssica. Deus te abençoe. Você vai voltar aqui, viu? Quando a gente for falar de adoção, já sei que você gosta, então a gente vai trazer você aqui de novo. E aí a gente já entra direto, né, com a dica da semana. Eu gostaria de ler um texto para vocês. Tiago 1, versículo 19, que diz assim... Vai aparecer na tela para o pessoal acompanhar? Tiago 1, 19, que diz assim... Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Né? Olha aí a dica da semana. Para manter um bom relacionamento, um bom diálogo com os filhos, é preciso ouvi-los. Né? Às vezes nós estamos tão ocupados no nosso dia a dia, estamos tão corriqueiros que nós não paramos para ouvir os nossos filhos. Pare para ouvir o seu filho, pare para ouvir sua filha, né? Deixa ele se expressar. E aí você vai poder compreendê-lo melhor quando você parar para ouvir o seu filho. Respeite as diferenças, foi tanto falado isso aqui, eu quero frisar de novo. Respeite as diferenças de cada um, mas ame-os igualmente. Respeite as diferenças, mas o seu amor seja igual por todos. Não permita que isso aconteça na sua casa, na sua família, que um filho se sinta mais amado ou menos amado do que outro. Né? Faça programas em família, isso é interessante, mas também faça programas com cada filho, isso também é interessante. Né? Tem um filho que gosta de cinema, leva ele para o cinema, o outro não gosta, o outro gosta de ir para o futebol, leva o outro para o futebol. Então, faça programas, né, de acordo com a necessidade do seu filho, de acordo com o que ele gosta de fazer. Ele vai se sentir muito especial, muito importante. Sempre incentivos, né, nessa questão do que eles gostam de fazer. E uma dica muito importante, a mais importante de todas: ore com seus filhos. Ore com eles. Eu vou contar uma história rapidinho, né, da minha experiência. Né? Quando eu era adolescente, minha mãe, nós éramos em 4, ela tinha um horário individual com cada filho. Todos os dias, o meu horário era 18 horas.
todos os dias, individualmente, nós entrávamos no quarto da minha mãe e lá nos ajoelhávamos e lá ela orava individualmente por cada filho, dizendo: Senhor, abençoa a Kaline, abençoe o futuro casamento de Kaline, a profissão que ela vai ter. Ela orava pelo meu futuro, pelo meu presente naquela época, e isso influenciou tanto na minha vida, e Deus preparou tudo porque a minha mãe, né, me conduziu nesse caminho, nesse legado aí. Nós louvamos a Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Então, ore com seus filhos. Fica aí a dica da semana, tá certo? Pro seu coração. Deus te abençoe. Né? Esse bloco foi oferecido aí pela Nonô Biju. Viram que coisa linda? Olha que peça linda que eu estou usando hoje. Né? Eu amei de coração, viu, pastor? Olha aí uma dica pro presente aí, Dia das Mães. Okay. Tá ouvindo aí, né, pastor? Tô. Já deixei uma dica bem dica mesmo. Amei, lindo. Confere, passa lá no Biju, que tá lá em novo endereço, lá na Galeria Dom Gentil, tá lá entre o Diocesano e entre o Hospital Wilson Rosado. Vai lá, confere lá, tem muitas novidades, tá assim de novidades, vai lá, faça sua compra. Se você chegar lá e dizer que é um telespectador do programa Família Restaurada, você vai ter um desconto especial. Vamos pro intervalo, Deus abençoe você, tá certo? No próximo bloco a gente volta com a palavra de Deus ministrada aos nossos corações. Será mentira, creia no Deus da família. Ok, queridos, estamos aqui com o programa Família Restaurada, um programa realizado pela Igreja Batista Memorial aqui de Mossoró. Estamos aqui na Nonô Biju, né, essa empresa que tem crescido bastante aqui em Mossoró. Hoje está aqui situada entre o Wilson Rosado e o Diocesano, né? Está aqui bem mais localizada para que você possa adquirir assim os seus utensílios, posso chamar assim, Alberto? As suas bijuterias, né? Bijuterias, suas joias, né, que da Nonô Biju. E está aqui conosco o Alberto, que é um empresário aqui da Nonô Biju. E Alberto, quando você ouve essa expressão família restaurada, o que é que vem na sua mente? Porque naturalmente será um reflexo do que pensa também a sociedade aqui de Mossoró. O que vem na sua mente quando você ouve família restaurada? Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. O programa nos chamou muita atenção realmente pelo nome, né? Restaurar a família, né? Trazer essa unidade familiar para dentro da residência. Eu acho que com essas redes sociais hoje, tudo isso se perdeu um pouco, né? Até aquelas coisas simples de você jantar, almoçar junto, acho que não tem mais isso na família. E eu espero que o programa traga isso, né? Trazer unidade familiar, conversa entre pai e filho, entre mãe e filha, entre a família mesmo, que o programa possa resgatar isso para trazer para a gente também. Ok, muito bem, Alberto. Realmente essa é a proposta do programa Família Restaurada, é restaurar essa unidade da família. E Alberto, você que é um empresário aqui de Mossoró, ouviu falar sobre esse programa, é amigo da gente, amigo do Evangelho, e diz: pastor, eu quero contribuir para que esse programa chegue aos lares aqui de Mossoró. O que levou você, Alberto, a querer, como empresário, estar assim, auxiliando nesse programa? Realmente acreditar na família, né? Eu moro aqui hoje, sou casado, tenho a minha família, né? Constituí uma família aqui em Mossoró e minha família é de Natal. E essa distância, às vezes você sente falta. Então justamente é acreditar nessa base da família para restaurar ela e todo mundo ficar realmente junto e acreditando nisso, né? A família, eu creio, como diz, é a base de tudo. Então você tem que estar muito ligado realmente aos seus familiares e à família como um todo. Ok, Alberto, muito bem. Queremos agradecer aqui a participação de Alberto, esse empresário que está aí envolvido nesse projeto, Família Restaurada, apoiando esse projeto para que ele também chegue até a sua casa, ok? Será mentira, creia no Deus da família. Queridos, estamos de volta com o programa Família Restaurada e agora traremos assim um esclarecimento, uma elucidação à luz da Palavra de Deus. Tivemos aqui a doutora Jéssica Rodrigues trazendo assim dicas interessantíssimas,
práticas. Eu, quando fiz o seminário, meus professores sempre diziam, precisamos valorizar cada profissional na sua área. Precisamos valorizar a psicóloga, porque ela estudou para isso, ela sabe como dar uma dica interessante para a família, né? O dentista, enfim, o padeiro, cada profissional tem a sua função, a sua importância na família. Nós ouvimos aqui dicas interessantíssimas da Jéssica, falando sobre como lidar com a predileção na família. Um filho escolhido em detrimento ao outro. O que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Eu quero convidar você a ler comigo o Salmo número 127, versículo 3. Salmo de número 127, versículo 3, nos diz assim a palavra do Senhor. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos, queridos, são herança do Senhor. Ele não diz, a palavra de Deus não diz o filho. Falando de predileção, não é o filho, mas os filhos são herança do Senhor. Essa questão do favoritismo ou da identificação, da predileção, escolher um em detrimento ao outro, isso não é um problema atual. Isso é um problema, como Magdali mandou um WhatsApp para a gente, participando aí do nosso programa, na interatividade, dizendo que isso é um problema que acontece desde o início da criação da humanidade. Na Bíblia, homens, famílias tiveram esse problema. Começou com Caim e Abel. Caim foi lá e matou o seu irmão Abel, porque Abel levava uma oferta agradável ao Senhor. E Caim não levava essa oferta que Deus queria que ele levasse. E ele achava que Abel era predileto de Deus. E foi lá e matou o seu irmão. Nós temos a história também de Isaac. Abraão teve Isaac e Ismael. Isaac era predileto. Era o filho da promessa. O Senhor falou, olha, do seu ventre vai sair o pai das nações. Mas nasceu Isaac e nasceu Ismael. E eles cuidavam melhor de Isaac, a ponto de Ismael ter que ser mandado embora com sua mãe. E a história foi acontecendo subsequentemente. Vem Isaac, tem 12 filhos. Né? Vem Isaac, tem dois filhos, Jacó e Esaú, melhor falando. E aí acontece mais uma vez a predileção. O pai gosta mais de Esaú, a mãe gosta mais de Jacó. Jacó, sim, teve 12 filhos. E aí vem José. E José era o predileto. E os seus irmãos ficaram com tanto ciúme a ponto de levá-lo e jogá-lo numa cisterna. E passou ali um comprador de escravos, leva José até o Egito, e a história vai acontecendo, e é uma história linda, onde José se torna realmente alguém que salva o seu povo, se torna ali a segunda pessoa ali no Egito e salva o seu povo. Mas eu quero frisar sobre a história de Jacó e Esaú. Nessa história, a gente vê onde está o problema. Infelizmente, o problema da predileção nessa história estão nos 4 componentes dessa história. No pai, na mãe e nos 2 filhos. O pai Jacó, né? O seu pai Isaac, melhor falando, tem a predileção por Esaú. Esaú realmente era o primogênito. Ele que deveria ser o pai das bênçãos que Deus tinha para a humanidade. Mas ele, querido, vende a sua primogenitude por um prato de lentilha. Ele era aquela pessoa desligada, que não ligava para as coisas de Deus. Ah, que nada, isso aqui não vale muita coisa. Jacó já era maldoso, seu nome quer dizer suplantador, enganador. Então ele chega, aproveita aquela situação, um dia que Esaú vai chegando do trabalho cansado, e às vezes a gente chega cansado, se tiver uma comidinha pronta é ótimo. E ele chegou com fome, e Jacó disse assim, olha, você quer que eu prepare uma comida para você? Ele disse, eu quero, eu estou com fome. Ele disse, só se você me der o direito da primogenitude. As bênçãos que Deus tem para a sua vida vai passar para mim. Você quer? E ele disse, pode fazer a comida. Na fome que eu estou aqui, eu vendo, qualquer coisa eu vendo minha primogenitude. E aí, queridos, ele comeu aquele prato de lentilha, de comida gostosa, e vendeu o seu direito de primogenitura. Veja o problema da predileção. O pai não atentou para a promessa. Esaú vende a sua primogenitude. Jacó, enganador. E aí vem a mãe. A mãe diz assim, olha,
Jacó, faz o seguinte, o pai pediu um guisado, disse, meu filho, eu vou te abençoar hoje, Esaú. Hoje é o dia de eu te passar as bênçãos que Deus tem para você. E sabe o que acontece? A mãe de Jacó ouve isso, disse, Jacó, corre lá, pega um cabrito que eu vou preparar aqui uma comida e você vai levar para seu pai. Eu vou enganá-lo também, vamos colocar as peles de animais sobre você, porque Esaú era peludo. E aí chega ali o pai, achando que era o seu filho, ele era cego, estava cego, já estava tão velho. E coloca a mão e diz assim, você tem um cheiro de Esaú, mas a voz é de Jacó. E ele disse, eu sou seu filho, Esaú, pai. E o pai, enganado, abençoa aquele filho, que era o predileto da mãe. Queridos, a mãe não teve paciência de deixar as promessas de Deus se realizar na vida do seu filho. Quis, como dizem os brasileiros, colocar o carro na frente dos bois. Quando você quer antecipar o que Deus tem para fazer, só vai dar errado. Sabe o que aconteceu? Houve uma intriga entre os irmãos, de tal forma que Jacó teve que ir embora e a mãe dele nunca mais o viu. Veja que tragédia, aqueles irmãos ficaram, travaram batalhas. Não pode haver predileção entre filhos. O Salmo 127, versículo 3 diz, os filhos são a herança do Senhor. Fica tranquilo, Deus vai abençoar teu filho, vai abençoar os 2, ou os 3, ou os 12, porque para com Deus não há acepção de pessoas, como diz Romanos 2:11. Para com Deus não há acepção de pessoas. E Deus é suficientemente poderoso para abençoar todos os teus filhos. Então, pai, mãe, tenhamos cuidado. Não vamos ter prediletos na nossa família. Como a psicóloga falou aqui, pode até ter uma afinidade, mas não pode haver injustiça. Tem que haver o mesmo cuidado, o mesmo carinho. Cada um tem uma estrutura diferente, tudo bem, mas o amor tem que ser igual para todos. Não pode haver predileção. Que Deus assim te abençoe, que Deus te oriente. Procure estudar a palavra, procure uma igreja evangélica, procure conhecer o que Deus tem para os seus filhos, para a sua família. E aí você vai saber conduzi-los corretamente na presença do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado porque você está até agora conosco, aprendendo mais da palavra de Deus. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu quero convidar a Kaline para que nós possamos orar pela sua família. O tema do programa é Família Restaurada. E é esse o nosso desejo, e sem dúvida é esse o desejo do Senhor, abençoar e restaurar a sua família. Vamos orar nesse momento? Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Amém, Pai, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que ouvimos aqui essa noite, Senhor. Te louvo, ó Deus, pela vida, Senhor, dessa profissional, a Jéssica, Pai, que veio trazer um pouco do seu conhecimento para a restauração das famílias, ó Pai. Te louvo, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que certamente foi ministrada a cada coração, ó Pai, para que possamos, ó Pai, amar os nossos filhos de forma igual, como o Senhor nos ama, sem fazer distinção de nenhum, ó Pai. Amém. Abençoa, Senhor, cada família, Pai, e trabalha no coração daqueles, ó Pai, que às vezes, ó Pai, se acham colocados, ó Deus, à margem, ó Pai, que se acham escanteados, que se acham às vezes abandonados, rejeitados pelos pais, mas que eles sejam acolhidos por Ti, ó Pai. Amém. E que essas famílias sejam restauradas e que os pais aprendam, saibam, tenham entendimento de cuidar de todos os filhos de forma igualitária, Pai. Abençoa cada família que nos ouve neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, né? Se você se sente assim, né, rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe, saiba de uma coisa, o Senhor jamais rejeitará você, né? O Salmo diz, mesmo que seu pai ou sua mãe lhe abandone, todavia eu jamais te abandonarei. E se você é pai e mãe e percebe isso, admita isso, coloque isso diante do Senhor, né? E diga, Senhor, eu quero fazer diferente, né? Eu quero amar os meus filhos igualmente, né? Nós louvamos a Deus pela participação de vocês, pastor, é tanto alô, viu? É um monte de alô que a gente tem que deixar aqui, ó. Muitas pessoas participaram da enquete, né? E deixaram suas opiniões. A maioria das pessoas disseram que não é certo,
né, fazer essa distinção, eleger um filho como Mas que predileto. percebe que isso acontece em algumas Todo famílias. mundo diz que isso acontece, né? Ok. Todas as pessoas que participaram afirmam, né, Raíssa? Que isso acontece nas famílias, isso é ruim. Olha aí, Magdali, obrigada por ter participado. Deus abençoe, um cheiro para você, né? Irmã Áurea, irmão Lucimar, né, lá da Terceira Igreja Batista. Eles disseram para mim que não perdem um programa. Não perdem um programa. Eu quero mandar um abraço especial para o irmão Lucimar e a irmã Áurea, né, que estão assim atentamente assim assistindo todos os programas. Um abração, meu Deus irmão. abençoe Deus te abençoe. vocês, nós amamos vocês. E aí, Diogo Bala disse assim, mande um alô pra mim, viu? Tô mandando, Deus te abençoe, Diogo Bala e Lorena, né? Um casal que a gente ama também. Hanna Melissa sempre participa aqui conosco, mandou um beijo aí pra sua avó. Yara Ramana, Neide, Natália e Aline, Deus abençoe vocês. São vocês que são os anjos, né? Que cuidam do meu filho quando a gente tá aqui gravando no programa. Um beijo pra você, um beijo, mamãe, pra você também, viu? Michele, Heitor e Marcelo também não perde um programa. Família, né? Deus abençoe Abençoada. vocês, viu? Cainara e família, irmã Herodias e família, Deus abençoe. Ana Cláudia e família, Hélia e pastor Fred, que gostaram muito do tema. Deus abençoe você, Hélia. Andréa Cris, que disse que ama o nosso programa. Nós amamos vocês também. Aquele abraço bem grandão assim, né, para a Igreja Batista Memorial. Deus abençoe vocês, viu? Vocês são quem nos sustentam aqui em oração, né, pastor? Ok. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém. Kaline, eu quero deixar assim um aviso muito especial. Hoje ligou para mim um missionário, Fernando, né? E ele disse o seguinte: pastor, eu estive em Itabaiana, Sergipe, eu conheci seu irmão lá na Igreja Batista Itabaiana, né? E eles fizeram uma cruzada lá, irmãos, ele me dizendo que se converteu em torno de 2.000 pessoas, numa Glória cruzada a Deus. evangelística. E ele disse que vai haver essa cruzada aqui em Mossoró, e ele estava conclamando, convidando os pastores, agora sábado, né, dia 16, salvo engano, ali no hotel, onde foi a convenção. A convenção No Vila Oeste. Vila Oeste, Hotel Vila Oeste, a partir das 8 da manhã. Você que é pastor, vá lá participar dessa reunião, desse planejamento, para que também 2.000 pessoas se convertam aqui em Mossoró, como aconteceu lá em Sergipe. Eles vão estar Amém. fazendo o mesmo trabalho aqui, ok? Amém. Nós também não podemos deixar de mandar aquele abraço aí pra Gracinha e família, né, Robson? Deus te abençoe, viu? Amém. Deus abençoe você. E eu queria também falar agora do restaurante Sal da Terra, né? Nós temos imagens aí do restaurante Sal da Terra, um lugar muito agradável, agradabilíssimo. Eles que são nosso parceiro, né? A comida é excelente. Quem gosta de comer bem e barato é lá no Sal da Terra. Eu gosto demais do Sal da Terra. Você é nosso convidado especial, tá certo? Para participar lá, para ir lá visitar. Leve sua família. Nós vamos gravar os sorteados, que foram os primeiros sorteados, que foi Cainara, que ganhou mais um, né? Nós vamos gravar e filmar eles lá almoçando no Sal da Terra e deixando a opinião deles para passar aqui no programa. E hoje as pessoas que ligaram estão concorrendo também um casal a um almoço gratuitamente lá no Sal da Terra. Exatamente. Deus abençoe vocês, né? Nós louvamos a Deus. Nós não vamos fazer o sorteio hoje, vamos fazer o sorteio na semana que vem, mas vocês que ligaram hoje e participaram vão fazer parte. Estão né? concorrendo. Estão concorrendo, Ok, muito bom. né, a este sorteio. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, agradecemos, né, sempre pela sua participação, que o Senhor te abençoe. Agradecemos a equipe, viu? Deus abençoe vocês, né? Estão aí Vocês por são de trás das ouro, câmeras. tá certo? Deus abençoe toda a equipe. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Ok, mais uma vez agradecer a doutora Jéssica Rodrigues. Muito obrigado, Jéssica. Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção. Convide o pessoal, pastor, ok? para ir lá no Memorial. Olha, a Kaline gosta que eu faça esse momento, né? E eu também amo fazer isso. Quero deixar esse convite especial para você, querido. Às vezes o nosso tempo aqui é tão curto, mas eu quero convidar você a ir lá na Igreja Batista Memorial, domingo, a partir das 18h30. Olha, graças a Deus tem chegado muita família, né, ali do condomínio Rubens Pinto, Isso. né? Olha, o condomínio Rubens Pinto está em peso assistindo esse programa. As famílias estão chegando lá na Igreja Batista Memorial e você também é nosso convidado muito especial, tá bom? Estamos aguardando você. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.
nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar